Alô, alô, som, teste, dois, teste. Alô, Creuzebeck. Presta atenção aí, você que está ouvindo, porque vai ser a última vez em 2025 que você vai escutar isso aqui, ó. Sextou, Brasil! A parte no ar, comigo, Gabriel Divan, trazendo para você de forma rápida, rasteira, ligeira, reta e direta as questões que muitas vezes são complicadas, intransponíveis, ininteligíveis no mundo jurídico, no mundo dos códigos, das leis, dos tribunais, das decisões, da Câmara dos Deputados. Hoje tem, hoje tem. Pois bem, me perdoem, amigos e amigas, a forma um tanto ligeira e um tanto, digamos assim, atabalhoada com a qual eu vou me comunicar com vocês hoje, porque eu vou abrir uma questão dos bastidores aqui, tá? Bastidores. Eu tinha gravado uma parte no começo da semana agora, falando de um tema que eu considero importante, que eu acho que vocês precisam abrir o olho para ele, que eu acho que ele traz muito mais do que à primeira vista ele demonstra, que é aquela liminar que foi dada na semana passada pelo ministro Gilmar Mendes para modificar e reinterpretar as questões relativas à lei que fala dos crimes de responsabilidade, tanto de presidente da República, quanto de ministro de Estado e de ministro do STF. E a lei que pode, inclusive, gerenciar a possibilidade do pedido de impeachment dessa galera. Vocês talvez devam lembrar que, na análise da DPF que foi proposta pelo Solidariedade, o ministro Gilmar ele acabou estipulando inicialmente que os critérios para pedir impeachment de ministro do STF tinham que sofrer algumas alterações. E aí o pessoal ficou falando, pô, isso é corporativismo, o Gilmar está indo além do que a própria Constituição estabelece, isso aí é ativismo judicial em prol da própria categoria. Bom, continuo dizendo que tem muita coisa boa, muita coisa interessante, muita coisa importante para a gente pensar na forma como esta ADPF vai andar daqui para frente. Tem muita questão institucional que precisa ser analisada. Tem uma guerra entre os poderes, principalmente legislativo e judiciário, na alta cúpula, que está escancarada a partir desses fatores, e eu não quero abandonar esse tema, tá? Eu não quero abandonar esse tema. Agora, eu tive que abandonar esse tema, né? É que nem o outro lá, né, que fala, ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Bom, eu não queria abandonar esse tema e esse tema vai voltar com toda certeza aqui nas fileiras do nosso aparte, mas eu preciso falar de uma outra coisa, né, pessoal? A gente teve um acontecimento aí na madrugada de terça para quarta e os respingos todos que se seguiram a ele, que é obrigatoriamente um tema para nós conversarmos aqui, porque eu vou dizer para vocês de um modo bem direto, de um modo sem nenhum rodeio, estamos diante de uma das coisas mais ridículas já propostas na história da Câmara dos Deputados, do Parlamento Federal. Olha só, já teve proposta, projeto, já teve manifestação, tentativa de substitutivo e destaque que foram completamente aviltantes, completamente fora da lógica, completamente em desacordo com qualquer regra mínima de concatenação legal e inclusive com questão de lógica e da própria língua portuguesa, né? Tipo aquela piada do cara que queria revogar a lei da oferta e da procura. Sabe isso? Tá, já aconteceu muita coisa nesse nosso Congresso, nessa nossa Câmara e tudo mais. Agora, com a desfaçatez, com a questão de tentar retorcer a técnica, com a questão de não ter nenhuma vergonha na cara, de fazer uma proposta que tenta disfarçar algo que não tem como ser disfarçado, é mais ou menos que nem o elefante, aquele com os dedinhos pintados de vermelho, né, para ficar escondidinho na plantação de morangos, né? É que nem aquele cara que vai para o canto da sala e bota o bojo do abajur na cabeça para tentar se esconder. O que aconteceu essa semana na Câmara dos Deputados, a partir da votação, principalmente em relação ao substitutivo proposto pelo Paulinho da Força para o projeto 2162 de 2023, que é de autoria do Marcelo Crivella e alguns outros, que previa anistia
para a galera do 8 de janeiro e principalmente para a cúpula e principalmente para o núcleo 1 dessa cúpula, esse projeto ganhou um substitutivo que parece um pouco mais palatável, mas ele é altamente vergonhoso, altamente cretino. E ele trabalha de uma maneira que é horripilante do ponto de vista técnico e basicamente chama todos nós de palhaços. Todos nós de palhaços. Então, assim, ó, eu abri mão de uns 40 minutos aqui que eu já tinha gravado e olha, o tempo na minha semana, pessoal, ele anda absolutamente escasso, ele anda absolutamente desesperador em termos de falta de. Então, eu perder toda uma gravação de uma parte para substituir ela por uma coisa meio às pressas e meio colocada no calor da raiva que eu estou sentindo, pode ser um tanto quanto temerário, mas é necessário que a gente fale algumas coisinhas específicas sobre o que tentaram fazer com o substitutivo e o que periga vir a acontecer a partir de agora. Porque a gente já sabe que isso aí, obviamente, deve ganhar um veto da presidência, mas voltando para a Câmara, isso aí ganha uma aprovação e também temos que contar com a possibilidade de Senado e STF apaziguarem algumas arestas ali. Então eu não sei se esse projeto ele ganha inteiramente à luz do dia, mas me parece que tem uma bela de uma chance de alguma parte dele acabar vingando. E é isso que a gente tem que pensar no que diz respeito ao teor do que ele está propondo. Então vamos começar do começo, rapidinho. Então vamos embora, vem comigo. A primeira coisa que eu diria para você é que é preciso você se achar um pouquinho, se entender um pouquinho quando for fazer uma pesquisa no site da Câmara Federal, que é o câmara.leg.br, porque ele não é exatamente intuitivo, tá? Você não tem ali uma timeline, uma linearidade tão facilzinha, assim, escancarada de trabalhar para você entender os projetos de lei e as coisas. Então, se você procurar aí PL 2162 de 2023, vai aparecer na página inicial, digamos assim, vai aparecer a apreciação do Senado está sendo aguardada, porque é o movimento que temos agora, nessa semana, após aquela ação da madrugada, e nós temos ali autor, Marcelo Crivella, Jorge Braz, Franciane Bayer e outros. A apresentação dele foi em 26 de 4 de 2023, tá? O que está escrito ali em cima, inteiro teor, que é um link que você pode clicar, você vai parar no inteiro teor da proposta inicial. E essa altura do campeonato, você não precisa ser muito versado, né, nos procedimentos do parlamento para entender que o que é o inteiro teor de uma proposta inicial, ele acaba nunca indo parar lá no fim do túnel, exatamente do jeito que começou. Então, se você for no site e for descendo ali para as informações de tramitação que vão aparecer, e aí vai ter toda uma cronologia ali, o último despacho e tudo mais, você tem que, na verdade, a mina de ouro, ela está ali numa série de links que vai aparecer sob o nome de documentos, anexos e referenciados. Ali tem avulsos, destaques, emendas, histórico de despachos. Ali você vai encontrar muita coisa mais atualizada e mais interessante. Assim como a questão da apreciação em plenário, que você vai poder ver as manifestações dos deputados e deputadas que falaram a respeito, que pediram a tribuna e tudo mais. Bom, vai ali comigo em substitutivos e votos, porque é aqui que mora o perigo, é aqui que está a engronha. Porque é aqui que você vai vendo as questões que modificaram e que acabaram incluindo-se em relação ao inteiro teor, às vezes modificando bastante. Lembra, por exemplo, da última parte, quando eu falei do projeto da questão das organizações criminosas? A questão do substitutivo e das emendas, principalmente a partir do que o Derrite fez com o projeto inicial, mudou a coisa do preto para o branco, da água para o vinho, do par para o ímpar. Então, é nos substitutivos ali que acabaram sendo levados à votação que você vai encontrar alguma coisa mais parecida com um eventual texto que vai ir ganhar a luz do dia ao final de tudo. Então, quando você olha para o inteiro teor dessa proposta, você vê o quê? Era uma tentativa de anistia, no sentido literal.
você concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor desta lei. Então, assim, ó, a cretinice dos propositores do projeto original de lei, ela já era de uma cara dura, assim, ó, que era um negócio impressionante. Os caras estão dizendo que tudo que aconteceu de manifestações, olha só o nome, políticas reivindicatórias, motivação política, ocorridas entre 30 de outubro e a data que entrasse em vigor, estariam anistiadas, ou seja, estariam livres de serem consideradas crime e ou terem consequências criminais. Então, quer dizer, tudo que o cara pede de golpe de Estado, a intervenção alienígena e tudo que ele faz em relação a isso, de 30 de outubro de 22, né? Olha só, né? Você está falando justamente de um período eleitoral. Até aquele momento era para ser esquecido, era para passar uma borracha. Essa era a ideia do projeto inicial do 2162 no seu teor original, como foi proposto pelos deputados que inventaram a ideia. Bom, obviamente, a gente já sabe também, e se você acompanha o mínimo de notícia, você já deve ter percebido que essa proposta foi e voltou em termos de tentarem amenizá-la. E começaram, inclusive, não chamar mais de PL da anistia, porque ela não anistiava mais crimes, ela não pegava mais um período de manifestações e passava borracha. Agora, ela quer simplesmente organizar a forma e o tamanho com o qual foram trabalhadas as penas dos condenados por aquelas manifestações reivindicatórias, que na verdade tem nome, né? Tem nome porque está no Código Penal isso aí. Isso é tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, isso aí é tentativa de negar a questão dos poderes constituídos eleitos, isso é tentativa de golpe de Estado. Então, com isso, a ideia do projeto mudou para tentar ficar um pouco mais disfarçadinho, um pouco mais palatável. Passou-se a chamar, inclusive, pelo apelido de PL, não da anistia, mas da dosimetria, porque ele regulava a dosimetria, a dosagem, né? Brincando, brincando, mas esse é o termo. Ele regulava a forma como foram estipuladas as penas para aqueles crimes, visando uma diminuição que alivia, pelo menos em parte, a questão da condena que foi bruta. E assim deve ser, inclusive, tá? É a minha opinião. Bom, vamos lá. O que acontece então? Nós não estamos mais falando do projeto do Crivella e outros, nós estamos principalmente falando dos substitutivos que foram propostos e, dentre esses, principalmente um substitutivo proposto de relatoria dessa figura altamente problemática, cognominada Paulinho da Força, deputado federal por São Paulo, que tentou acochambrar de uma maneira que parecia que ia simplesmente passar reto pelo corredor a questão da anistia, transformando ela numa possível outra coisa, mas que eventualmente não tem tanta cara de outra coisa assim. Então, entra comigo lá nos substitutivos do site da Câmara dos Deputados, que está trabalhando com o projeto de lei 2162 de 2023, e você vai encontrar ali uma série de coisas, parecer preliminar de plenário, declaração de voto do Geraldo Rezende e uma série de documentos que são de autoria do Paulinho da Força, entre eles a questão do substitutivo, o SBT 1, em relação ao PL, que tem ali o link para você olhar o inteiro teor. Então, entra comigo ali, porque é ali que você vai ver o pé em que está o projeto agora. O inteiro teor original, aquele, você pode basicamente esquecer, porque não é daquilo que se está falando e não é aquilo que foi posto em votação e não é aquilo que entrou no debate. Então, entrou comigo lá, está olhando o inteiro teor de substitutivo aí? Beleza. Então, esse documento aqui, ele está sem data, ele é de algum lugar da sessão de algum dia de 2025, aqui no site. Mas ele está com o teor dele colocado ali para que a gente possa ler. Deixa ele pausado ali um pouquinho, que eu vou explicar para vocês uma outra coisa que é importante para você entender a manobra que foi feita aqui, tá? Então eu vou agora falar um pouquinho de direito penal com vocês. Ó, seguinte, pensa, por exemplo, que eu sou um assaltante de banco,
e eu estou aí nos últimos 6 meses sendo procurado pela polícia por praticar uma série de roubos que acaba estourando caixas eletrônicos e rendendo pessoas em agências em pelo menos 6 oportunidades em 6 cidades diferentes aí do interior do Brasil, tá? Não há nenhum problema de pensar, e parece inclusive a coisa mais óbvia do mundo, acreditar que o Gabriel, caso seja capturado, caso seja levado a processo, ele possa ser acusado por exemplo, 6 crimes. O que vai constituir aquilo que a gente chama de concurso material, ou seja, eu tenho 6 broncas para responder relativo a 6 ocorrências de 6 fatos criminosos. Ok? Então, isso pode levar ao fato de que o Gabriel seja condenado quanto aos 6 crimes, a 6 acusações, e ele pode pegar um somatório das penas dos 6 fatos que estão postos na mesa. Tá? Isso aí é óbvio, né? Isso aí é uma coisa que qualquer pessoa presume em relação à questão da acusação criminal. Agora, vou passar para vocês um outro cenário, tá? Vamos supor que o Gabriel pega um emprego temporário para trabalhar numa posada ou num hotel agora no período entre Natal e Réveillon, um período de grande procura, e ele vai fazer então um bico de camareiro ali nesse estabelecimento. E digamos que no terceiro dia em que o Gabriel está sorrateiramente entrando para limpar os quartos e aproveitando para furtar algumas coisas dos hóspedes, ele acaba sendo enganchado, ele acaba sendo capturado, porque o pessoal começou a dar falta de algumas coisas, acionou a gerência, deram uma olhada em umas câmeras de segurança, perceberam que está sempre em função dos quartos que estão sob responsabilidade desse funcionário novo aí, e o pessoal chega no Gabriel e está com o Gabriel uma série de telefone celular, pertences, né, relógio, coisas que são de propriedade e posse desses hóspedes. Digamos que o Gabriel, então, ele acabou furtando 6 habitações, tá? E dentre elas pegou alguns itens de cada uma, tá? Bom, o Gabriel vai ser acusado por 6 furtos ou por, sei lá, 12 furtos, dependendo de quanto ele pegou de cada habitação? Não, não nesse caso, por quê? Porque aqui entra uma figura que a gente vai chamar, de acordo com a questão legal dispositiva para ela, no Código Penal, de crime continuado. Então, presta atenção. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então, pessoal, aqui não é a mesma coisa que o primeiro cenário, porque aqui o Gabriel ele não praticou 6 furtos. Aqui a gente considera que o Gabriel praticou um furtozão dividido em várias etapas, porque as condições de tempo, lugar, maneira como o crime foi cometido pressupõem que ele não é uma espécie de junção de um monte de crimezinhos. Ele é um crime numa sequência, numa tripa. Tá? Ah, Gabriel, mas se o cara pegou 6 apartamentos, 6 relógios, tá? Então para mim são 6 crimes. Tudo bem. Na questão matemática lógica, sim, foram 6 condutas diferentes que tiveram 6 vítimas diferentes. Agora, a gente vai considerar o crime continuado quando a gente perceber que é mais fácil imputar a questão do conjunto da obra naquele período, a questão do ato de furtar dividido em partes e numa mesma condição naquele período, do que considerar eles delitos independentes, porque não são independentes, a circunstância faz com que eles sejam unificados dessa maneira a organizar melhor a imputação do agente, tá? Pensa um pouquinho nisso comigo, porque eu vou dar outros exemplos aqui de coisas que acontecem no Código Penal. Então, pensa, por exemplo, assim, ó, existe a figura que a gente vai chamar de consunção no direito penal, que também pode ganhar o nome de absorção, tá? Então, imagina assim, se o Gabriel dá um soco na boca de um deputado, tá? O Gabriel dá um murro na cara de um deputado e quebra os dentes dele, tá? Quebra ali os 4 da frente lá, né? Quebra o ponta direita, o centroavante, o atacante e o meia esquerda. E aí o que acontece? Temos um deputado banguela na bancada agora. Bom,
Agora, imagina o seguinte, ó. Imagina que o Gabriel, ele entra numa briga com esse cara e ele não dá só um soco e quebra, né, a arcada da frente, quebra o teclado da frente ali do maluco. Digamos que o Gabriel deita o cara no soco e dá soco, dá soco, dá soco, tipo o MMA, sabe? Quando o cara monta no outro lá e nocauteia. E o Gabriel dá 32 socos na cara desse maluco, deforma ele e ele acaba morrendo. O que vai acontecer? O Gabriel vai ser acusado por 32 lesões corporais e mais um homicídio? Não, não, porque aí o ato que foi causando as lesões, ele acabou sendo parte de um todo que acabou constituindo, na verdade, o homicídio. Então é muito mais fácil e muito mais lógico você pensar que o Gabriel tem que ser acusado por homicídio, dependendo da categoria, da forma que você queira imputar, pelo motivo, pelas condições de execução, mas o Gabriel praticou um homicídio. Esse homicídio foi através de uma série de lesões sucessivas que tinham tendência e intenção de causar a morte. Então, o homicídio aqui, ele absorve a lesão corporal, porque a lesão corporal faz parte do homicídio. Sim, né, gente? Se eu der um tiro num cara, antes do cara morrer, ele foi lesionado. Mas eu não vou ser enquadrado por lesão e um segundo depois homicídio. Não. Então, quando a gente fala de consunção ou de absorção, a gente está falando justamente disso. A gente está falando de uma tendência ou uma intencionalidade de resultado de conduta final que abriga o caminho para chegar nela. Deu para entender, né? São duas coisas diferentes aqui, porque se a minha intenção é praticar mais de um crime e eles são independentes entre si, eu posso sofrer aquilo que lá no começo eu expliquei que é o concurso material. Agora, se eu estiver falando de uma conduta que faz parte do caminho para chegar na outra, eu poderia falar de consunção. Eu poderia falar que o caminho para uma tem crimes, mas que acabaram sendo todos eles partes do crime maior. Então eu vou ser acusado pelo crime maior. Tem uma outra coisa ainda que eu queria comentar com vocês, que é o que está no Código Penal, no artigo 70, que é o chamado concurso formal. Vou pedir então uma licencinha para ler de novo aqui, porque está dizendo assim, ó. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave das cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, no entanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, que é o artigo que fala do concurso material. Então, quando o cara, com uma atitude, com uma prática, ele causa mais de um resultado e mais de um resultado que possa ser criminalmente imputável, ele vai responder pela pena de um deles aumentada. Agora, o próprio artigo está dizendo que se tu pratica um ato, causa dois resultados, e esses dois resultados são de desígnios autônomos, ou seja, você queria causar de fato os dois resultados, quer dizer, não é que você pegou o carro, a moto, foi para cima de uma pessoa, atropelou o cara que você queria empacotar e você acabou atingindo outra pessoa também. Isso aí vai ter uma questão de imputação por dois resultados, mas vai ter uma pena aumentada, dado que um deles não era a sua intencionalidade. Agora, se você joga a moto, o carro, a lancha, a bicicleta, sei lá, o cacete, para cima de duas pessoas que você queria atingir, de certa maneira, você tinha intencionalidade de causar resultado danoso para essas duas pessoas, aí o papo é um pouco diferente. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o Código Penal, minha gente, ele tem mecanismos, ele tem técnicas para a gente controlar a organização das imputações. Então, veja só, não é só simplesmente o cara olhar e dizer assim, ó, pega todos os crimes que o cara cometeu e soma tudo, e soma as penas, e soma tudo e vira tudo uma questão numeral de adição. Não, não. Tem vezes que você vai fazer algumas jogadas ali. Tem vezes que o cara vai ser acusado por 6 crimes.
Tem vezes que ele vai ser acusado por um crime que teve uma consecução, digamos assim, em 6 partes ou em 6 momentos. Tem vezes que o cara pratica um ato e ele causa mais de um resultado e ele vai ser acusado por um resultado com uma pena aumentada para a gente levar de brinde a imputação do outro. Tem vezes que ele vai praticar um ato e vai causar mais de um resultado, mas dependendo do que ele queria causar, nós vamos considerar isso aí separado. Então é uma espécie de jogo, de brinquedo que é assim, ó. Às vezes você considera os atos criminosos autônomos separados e acusa eles de forma independente e soma todos eles em termos de pena. Às vezes, você considera eles unificados e você pega uma das penas e aumenta. São técnicas legislativas, tá? Agora, despausa lá, volta lá para o substitutivo do Paulinho da Força, né? Porque olha só qual é a proposta do Congresso. A proposta não é mais anistia, tá? Até para os caras isso aqui foi um pouco demais. Dizer que tudo que fizeram de outubro de 22 para frente, ninguém viu nada, né? Isso aí até para os caras foi uma coisa que não rolou, não colou. Mas qual foi a ideia do substitutivo, né? A ideia do substitutivo é, primeiro, causar uma modificação na Lei 7210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. E aí, o artigo 112 dessa lei, ele ganha uma nova redação. Ele diz assim: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão, observadas as seguintes condições, 2 pontos, tá? Aí o texto da lei ele vai dar alguns parâmetros diferenciados em relação ao que está em vigor atualmente, no que diz respeito a quantos por cento da pena um condenado tem que cumprir para poder progredir de regime. E aí vai ter algumas diferenças aqui entre pessoas que são reincidentes e outras que são primárias, pessoas que praticaram crime de violência contra a pessoa ou pessoas que não, se as pessoas forem comandantes de organização criminosa estruturada ou não, e aí vai aumentando, obviamente, conforme a gravidade da pena e conforme a gravidade da condição da prática do crime, de acordo com o projeto, o tempo que precisa para o cara ir progredir de regime. Mas vamos ficar com esse número inicial aqui, ó. 1/6 cumprido da pena, para o cara que for eventualmente primário, né, ele já vai passar, portanto, a poder ir para o próximo regime. Regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. É assim que nós temos a previsão. Bom, o que tem a ver isso aqui? A gente tem aqui uma questão que poderia parecer simplesmente um projeto normal, entre aspas, para tentar revisar algumas questões da Lei de Execução Penal. Sendo que essas questões aqui eu não sei se precisariam de revisão, porque elas já foram revisadas pelo pacote anticrime, a 13964 de 2019. Então, passou o quê? Pouco mais de 5 anos, a gente já teria uma modificação dos percentuais aqui. Tá, seria um projeto já meio esquisito, mas a grande questão vem no artigo 2, e ele diz assim: o Decreto-Lei número 2848 de 1940, o popular Código Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos. E aí, olha só, olha a disfarçatez do cara, olha a cara de pau. Artigo 359-MA. Sim, porque se você for lá no Código Penal, você vai encontrar o artigo 359-M, tá? E o 359-M é aquele que diz assim, ó, atenção, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente a esta violência que o cara usou para tentar depor o governo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O projeto do Paulinho da Força, ele diz assim, ó: quando os delitos desse capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada ainda que existente desígnio autônomo na forma do concurso formal próprio de que trata a primeira parte do artigo 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo. Cara, o código explica para nós que
Quando tu tiver um ato que causa mais de um resultado, ele pode ser aplicado a pena de um deles aumentada para o outro. Ele pode ter uma discussão ali que faz do concurso formal a saída, mas desde que os dois resultados não sejam desígnios autônomos, ou seja, desde que o cara não queira os dois resultados e pratique um ato tendente a conseguir concretizar os dois resultados, porque daí ele tem que ser punido pelos dois resultados. O projeto do Paulinho da Força diz que não vai ser assim. Quando este ato aqui, tentativa de depor o governo, tentativa de depor, né, o poder legitimamente constituído, você vai ter a aplicação do concurso formal de qualquer maneira. Então, você vai aplicar a pena só de um dos atos criminosos e não dos dois. Tá, mas o código diz que quando eles forem coisas independentes... Não, mas aqui vai aplicar só de um e pronto. Por quê? Porque aqui a ideia é, a todo o custo, diminuir a pena. A ideia é um projeto de lei que destinado a, basicamente, uma só pessoa para diminuir e aliviar o cumprimento de pena de um só cidadão do Brasil inteiro. Isso aqui seja aplicado de uma maneira completamente sui generis. Então, para um tipo de crime do Código, que, aliás, é um tipo de crime bem grave, o seu Paulinho da Força e a maioria da Câmara dos Deputados está dizendo que, por mais que tenha a intenção de causar dois resultados e essa intenção seja o plano inicial, o cara vai ser punido por um resultado aumentado e não pelos dois, tá? Agora, olha o que está dizendo aqui o 359-MB. Quando os crimes previstos, que eles vão querer incutir no código, quando os crimes previstos nesse capítulo forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança. Então, tu está querendo dizer que um crime que tem a ver com a tentativa de depor o governo legitimamente constituído, se ele for praticado em grau de multidão, ele tem que ter a pena diminuída. Então, quer dizer, se for uma multidão golpista praticar quebra-quebra e tentar se adonar do prédio e da legitimidade dos poderes, isso aí é um fator que diminui a pena. Essa é a ideia do Paulinho da Força neste substitutivo ao projeto de lei que era o projeto da anistia, passou a ser chamado de projeto da dosimetria, mas eu diria que não é nem da dosimetria, é o projeto do desconto de pena, né? É o projeto do favorzinho para o brother, é o projeto da aliviada, da amansada para o chefe, para o ídolo, é o projeto do puxa-saquismo ridículo. Velho, o que acontece aqui em relação a uma parte da lei e a outra? Bom, você está tentando diminuir desesperadamente a pena do Bolsonaro e de alguns dos acólitos ali, né, do núcleo 1 principalmente, e você está tentando aplicar a questão do cumprimento de 1/6 para fazer com que esta pena que deixa de somar os crimes praticados e passa a colocar um dentro do outro, ela já seja automaticamente a pena a ser considerada para fins dessa progressão, para que logo, logo, o seu Bolsonaro não esteja mais preso na Papuda, nem no Recanto dos Soluços, nem em lugar nenhum, e sim volte a ocupar as possibilidades de prisão domiciliar e ou até mesmo a cumprir pena, né, a partir de restrições de direitos estabelecidas e uso de tornozeleira. Inclusive, a canastrice é tanta que, se vocês olharem também lá nos documentos, o parecer, as emendas em plenário ao projeto de lei, o último parecer dado pelo relator, pelo Paulinho da Força, as emendas em plenário, ele nega algumas questões ali no que diz respeito a outras propostas de emenda, como, por exemplo, a do próprio Crivella, que fez uma emenda tentando vedar a possibilidade de aplicação de monitoração eletrônica e de sequestro de bens de origem ilícita, né, dos acusados ou condenados, desde que sejam primários. Quer dizer, o próprio Paulinho da Força, ao comentar a emenda no relatório, disse assim, ó, isso aqui é inconstitucional, né, cara? Tu não pode dizer o que o juiz pode ou não pode decidir em termos de medidas cautelares ou coisa parecida, né? Aí teve a emenda também do Marcel Van Hatten, o chamado Boquinha de Nike, né, que queria que se aplicasse o princípio da consunção para crimes contra o Estado Democrático de Direito, cometidos no mesmo contexto. Então ele pega aquele conceito que eu expliquei para vocês da consunção, o Marcel Van Hatten, e diz assim, tem que aplicar para esses casos.
Aí o próprio Paulinho da Força vai lá e vai dizer, olha, também é inconstitucional isso aqui, porque tu não pode simplesmente estabelecer que um agente que comete múltiplos crimes, né, ele tem que responder sempre pelo mais grave e pronto. Isso aí é uma questão que tem que ser avaliada judicialmente. Né? Isso aí é uma questão que não pode ser estabelecida assim, né, taxativamente. Então, o Paulinho da Força, ele banca o moderado, né? Claro, não engana ninguém, mas ele banca o moderado quando ele diz assim, olha, eu estou aqui acomodando algumas propostas, tem umas que não tem sentido e essas aí eu estou fazendo uma limpa, porque não é para ser o PL da anistia, é para ser organizado. Mas, cara, na verdade, a técnica legislativa utilizada por ele na substitutiva é uma coisa absurda, porque o cara está dizendo o seguinte, olha, tem um certo tipo de crime aqui que aconteceu num certo momento, que uma certa pessoa que foi condenada por ele, que para esses casos aqui, mesmo que se queira eventualmente considerar desígnios e intenções autônomas, tu tem que unir tudo para a pena ficar mais enxuta. Cara. É basicamente isso que ele está dizendo. Cara. Ele está dando uma barrada em algumas propostas mais malucas, né, do que até o próprio Bolsonaro e os seus filhos, né, proporiam, porque é uma questão de parecer assim, não, olha só, eu estou fazendo uma coisa organizada, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, nem muito lá, nem muito aqui. Mas, cara, my brother, não é lá, aqui, não é céu e inferno, velho. Tu tá simplesmente procurando um jeito de amenizar, não tão escancaradamente, que eventualmente seja aceito ou seja passível de ser engolido por todo mundo. Tu tá 100% lá. Não tem essa de nem lá nem aqui. O cara tá lá porque é alguém pensando assim, como é que eu vou fazer para caso não passe uma anistia, passar alguma outra coisinha para dar uma ajudinha. É mais ou menos essa a intenção. Eu volto a dizer, olha, já aconteceu muita coisa ridícula na Câmara dos Deputados, mas eu nunca vi modificarem duas leis federais importantes como o Código Penal e a Lei de Execuções exclusivamente em relação a um tipo de crime para lidar com um tipo de condenação para poder favorecer, ao fim e ao cabo, uma só pessoa. Tu está mudando a lei penal, critérios inteiros da lei para poder lidar com um caso de um sujeito que você precisa puxar o saco dele desesperadamente e você precisa criar uma série de blindagens para ele, porque esse cara só chora. Ele passa o tempo todo chorando, ele passa o tempo todo de manha. O cara faz toda e qualquer canalice que bem entende e depois começa a chorar. E aí as pessoas vão lá e pensam, por que a gente não muda o código, né? E a questão da própria técnica de imputação de crimes e de possibilidades de verificação de concurso formal e material só para agradar o mito lá. Por que a gente não faz isso, né? É isso que o Paulinho da Força está fazendo. Gente, para terminar, eu queria dizer assim, ó, a consunção, a absorção, ela é um argumento interessante. Cuidado com o que eu vou falar aqui, tá, né? Mas eu tenho que dar o braço a torcer. Ela é a parte mais interessante e mais tecnicamente viável de discussão do voto do ministro Fux. Aquele voto, sabe, de 13 horas, aquele voto lá completamente, né? Eu não vou nem falar nada. Mas, enfim, esta parte é plenamente passível de discutir. Você pode discutir se o cara que tentou dar golpe de Estado talvez não teve essa conduta como absorvendo a conduta de tentativa de desconstituir a legitimidade dos poderes, né? Ou como diz propriamente no Código, depor os poderes legitimamente constituídos, tentar depor por meio de violência. É perfeitamente possível dizer que talvez uma conduta possa absorver a outra e tu possa pensar na pena não das duas somadas, mas de uma com um aumentativo da outra. Esse argumento não está fora do baralho, pessoal. É um argumento razoável, é um argumento que pode ser discutido para esses crimes. Agora, você me dizer que tem que estar na lei estabelecido que quando acontecer estes crimes aqui, a coisa sempre vai ser absorvida pela outra e sempre vai ser trabalhada ou na questão de concurso formal, olha, discutir absorção, consunção pelo julgador na hora de estabelecer uma pena é uma coisa. Dizer que a lei tem que cravar que aconteça o que acontecer, essas condutas aqui sempre vão ser concurso formal é outra. É outra tanto no sentido de pensar dogmática e pensar técnica de imputação legal, como é outra no sentido do discurso do que você está querendo empurrar.
Você está querendo empurrar o caô aí, meu velho. Você está querendo empurrar a braba para cima da gente. E assim, ó, eu não vou nem comentar a vergonha, né, com a qual isso aqui foi votado e principalmente eu não vou comentar o fato de que é uma constante, né, pessoal? Quando essa canalhada aí, esses proponentes aí, desse lado aí para lá, né, quando eles trabalham de madrugada, é coisa ruim. Porque esses caras dão três. Se tem um sujeito que eles debocham lá e que eles dão um apelidinho porque o cara perdeu um dos dedos de uma das mãos, né, certa feita, esses caras dão 3 dedos da mão e 2 do pé para não precisar trabalhar. Então, quando eles estão votando coisa a 1h15 da manhã, pode ter certeza que é falcatrua. Pode ter certeza. É lamentável dizer isso a respeito de uma das nossas casas legislativas federais, mas é a verdade, cara. Provem o contrário, provem que eu estou errado, porque é sempre assim. Entrou madrugada, votação, é porque os caras querem fazer chacota com a nossa cara. Para não dizer, repito, não vou falar sobre isso porque não é o nosso tema aqui hoje, né? Mas para não dizer da falta de pulso conveniente e ocasional do presidente da casa, né? Que às vezes é um leão, às vezes é a tchutchuca, às vezes manda a polícia bater, às vezes não manda nada e não pode fazer nada. Enfim, é um circo e quem está de frila, de palhaço, somos nós, né? Somos nós. Espero ter esclarecido algumas questões aí sobre essa engronha toda. O Aparte tem este fundamento, né? Ele tem essa missão a de tornar fácil, tornar inteligível, tornar uma questão de absorção um pouco mais ligeira para você, algumas dessas questões que às vezes parecem muito complicadas, mas sempre lembrando, o Aparte não pode ser a sua única fonte de contato com as matérias. Use isso aqui como um resumo. Isso aqui é melhor que chaps, é melhor que não sei o que, isso aqui é melhor que essas coisas aí. Aqui é o resumo que você pode confiar e aí depois eu torço, eu espero, eu incentivo você a ir buscar mais informação sempre para ficar mais por dentro ainda, beleza? Considere apoiar o Vira Casacas, seja imbuído do espírito de final de ano aí e vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc ou faz o Pix recorrente pra gente no viracasacaspodcast@gmail.com é a chave do Pix, R$ 5 mensais, R$ 5 uma vez por mês. Acredite, a gente faz chover com esse valor. Então, muito obrigado aí. As próximas colunas que virão aí vão dar o tom do final do ano e, como eu disse antes, a gente volta com a parte em 2026. Mas é logo ali, é momento para essas piadas infames aí com a proximidade temporal da virada do ano. Ok? Beijo então e sigamos alertas aí, porque os homens não param e a gente não pode parar.